Olá para você que me assiste, a paz seja contigo. Hoje eu gostaria de fazer com você aqui um estudo bíblico muito importante que nos fala a respeito da alimentação do cristão, né? Será que o cristão, o servo de Deus, ele deve se alimentar de qualquer coisa? Será que nós podemos comer qualquer coisa que se coloca diante de nós? Será que todas as coisas são puras? Será que todas as coisas fazem bem à nossa saúde? Essa é a análise que nós vamos fazer dentro da Palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar esse estudo pedindo para você abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Se você não tem uma Bíblia, pega aí a sua Bíblia, porque é importante que você esteja acompanhando junto comigo nas Escrituras o que a Palavra de Deus diz. E nós vamos analisar então no livro de 1 Pedro, abre aí comigo a sua Bíblia, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. A primeira pergunta é a seguinte: como o Senhor Deus nos pediu para sermos em nosso procedimento? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 nos diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Eu não sei se você que está assistindo, você sabe, mas a palavra santo, ela significa separado. Então quer dizer, como é santo, como é separado aquele que vos chamou, sede vós também santo, ou sede vós também separados em toda a vossa maneira de viver. Separado do quê? Separado do mundo, né? Então essa separação, ela tem que estar presente em todas as áreas da vida do cristão, e também na alimentação, né? Então Deus nos pediu para sermos santos em nosso procedimento, quer dizer, separado do mundo, porque aquilo que para o mundo é bom, Deus não considera como bom, porque o mundo é oposição a Deus, né? Em nossa alimentação, como então nós alcançamos a nossa santificação? Você pode, agora, por favor, abrir comigo sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 20. Vamos abrir a Bíblia em Levítico, capítulo 20, vamos lá. Versículo 25 e o 26. A palavra do Senhor nos diz assim: fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não fareis abominações por causa dos animais ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las como imunda. E ser-me-eis santos, olhem para o versículo 26, porque eu, Senhor, sou santo, separei-vos dos povos para seres meu. Então Deus está dizendo que a partir do momento que nós não nos alimentamos daquilo que Ele nos ensina que não devemos nos alimentar, nós passamos a sermos santos na nossa alimentação. Olha o versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meus. Né? Agora, como então você vai saber o que você deve comer e o que você não deve comer? Então eu sugiro aí você abrir a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 14, e fazer uma leitura do versículo 3 ao versículo 21. Aqui está a lei dos animais limpos e imundos, daqueles animais que você pode comer e o que você não pode comer. Uma coisa interessante é que as organizações religiosas, né, as denominações evangélicas, católicas, né, as que se dizem igrejas, elas dizem que isso aí não precisa mais, que já foi abolido, que Jesus morreu na cruz, não precisa mais. Mas eu vejo uma incoerência nessa afirmação, porque se você seguir aí a leitura do capítulo 14, eu pedi para você ler até o 21, e você ler do versículo 22 em diante, você vai estar vendo que aqui também está falando a respeito dos dízimos, né? Que você deve devolver os dízimos ao Senhor. Então quer dizer, se essa lei dos animais limpos e imundos, ela foi abolida com a morte do Senhor Jesus, a lei dos dízimos também foi. Então eu vejo uma incoerência, porque essas pessoas que dizem que você pode comer o animal, esses animais que Deus proibiu, são as mesmas que pedem os dízimos. Então, se o sacrifício valeu para poder
purificar os animais, então ele valeu também para anular o dízimo. Então eu vejo que é uma incoerência muito grande. Mas, entretanto, não é assim que está escrito dentro da palavra de Deus. Nós vamos depois fazer um estudo a respeito do dízimo. Você vai entender se ele se encaixa ou não dentro da nova aliança. Ok? Então eu peço você para ler o livro de Deuteronômio, capítulo 3 até o versículo 21. Ok? 14 do versículo 3 até o 21. E qual a alimentação proibida por Deus mais comum nos nossos dias? Leia, abra agora, continue aberto no Deuteronômio, capítulo 14, vamos ler o versículo 8. Olha qual que o versículo 8 nos diz. Nem um pouco, porque tenho ofendida, mas não remói, imundo vos será. Não comereis da carne deste, não tocareis no seu cadáver. Então, a alimentação mais comum nos nossos dias é a carne de porco. E Deus está sendo aqui bem claro, para que o homem não coma da sua carne, e nem sequer toque no seu cadáver. Agora eu quero convidar você a fazer comigo uma reflexão aqui no seguinte sentido. Veja bem, por que Deus iria pedir para não comermos tais animais? Porque todas as coisas que Deus escreveu, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Não se esqueça que foi Deus quem nos criou no ventre da nossa mãe. Ele sabe aquilo que faz bem ao nosso organismo, não. Isso aqui é para preservar a nossa saúde, nada mais do que isso, né? Agora, quando nós insistimos em desobedecer a Deus, em comer tais alimentos, o que fazemos com Deus abertamente? Abra aí para mim agora sua Bíblia, no livro de Isaías. Isaías, capítulo 65, versículo 3 e 4. Olha bem o que a palavra do Senhor nos diz. Isaías, capítulo 65, versículo 3 e 4. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e apressando as noites e passando as noites junto a lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Olha aqui que Deus está dizendo bem claro. O que nós fazemos quando nós insistimos em comer tais alimentos que Deus ali proibiu? Ele diz aqui claramente: povo que me irrita diante da minha face contínuo. Nós irritamos a Deus continuamente, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis. Veja bem, o Senhor Deus, ele é bem claro, isso irrita a Deus, isso é uma provocação a isso. Eu vejo muitos evangelhos falar de Deus não se zomba, isso é zombar de Deus. O Senhor Jesus disse ao diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. E o homem, quando insiste nisso aqui, e desobedecer esse ensinamento, ele está tentando a Deus, irritando a Deus, né? E agora, para você ver a comparação que Deus faz à carne de porco, né? Vamos abrir o livro de Isaías, capítulo 66, versículo 17. Essa verá a página. Isaías 66, 17 diz assim: os que se santificam e se purificam nos jardins uns após o outro, o que come carne de porco e abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Deus está colocando aqui no mesmo nível a carne de porco e o rato. Agora, por que você não faz uma feijoada com carne de rato? É a mesma coisa. Por que não comer o rato? O rato, ele sai mais barato. Porque a população de rato, principalmente aqui no Brasil, ela já foi comprovado que ela é maior do que a população de seres humanos, né? Rato nós vemos, para atrair o rato para a nossa casa é muito fácil. É só você deixar a comida do cachorro exposta à noite, você deixar o lixo destampado, você deixar resto de alimento, e ali você faz uma armadilha, pega o rato, mata ele, aí é uma carne para se comer. Se comer a carne de porco não é problema, e a carne de porco, ela é cara, temos uma carne equivalente, barata, que todo mundo pode ter, a carne de rato. E por que não? Se a carne de porco, ela deve comer. Sabe por que você não come a carne de rato? Porque você sabe que ela é imunda, porque você sabe que ela é impura. Mas o porco, você come tranquilamente, por quê? Porque já treinaram sua mente a aceitar isso que Deus abomina. Desde pequeno você aceita isso, né?
Mas por isso que o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é todo ensinamento contido dentro da palavra de Deus. Então, a partir do momento que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, olha só, o primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Daqueles dois que foi resumido. Então é fazer a vontade dele, é não irritá-lo, é obedecer a tua vontade. E Deus não quer que nós comemos esses alimentos. Não só a carne de porco, não só a carne de rato, mas todos os alimentos contidos ali naquela lista de Deuteronômio 14, você pode ler também Levítico 11. Explica os animais que nós não devemos comer. Por quê? Porque Deus, ele também cuida do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Mas ele só vai agir através do nosso livre-arbítrio. Nós temos que temer a ele. Por que nós não devemos comer coisas imundas? Né? Eu quero pedir agora para abrir Levítico, capítulo 11. Levítico 11, vamos lá. Levítico, capítulo 11, versículo 43 até o 47. Vamos abrir aqui. Levítico, só um momentinho. Levítico 11, 43 ao 47. A palavra do Senhor nos diz assim: não façais as vossas almas abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não seres imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminarei as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, para que sejais santos, porque eu sou santo. Né? Olha o que Deus está dizendo aqui. Vou repetir novamente o versículo 43. Não façai as vossas almas abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contaminareis, para não seres imundos por ele. Então, Deus, ele pede para não comermos essas carnes imundas, para não nos contaminarmos, para não sermos imundos. Certo? Mas aí você vai encontrar aquelas pessoas, né, que dizem assim: mas Jesus, quando morreu na cruz, ele purificou esses alimentos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos refletir. Você é uma pessoa inteligente, você é dotado de raciocínio. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falará ao seu coração. Faça essa reflexão comigo. Qual a finalidade da morte do Senhor Jesus na cruz? É de resgatar um homem, religar um homem a Deus, salvar o homem. Eu já disse em outros vídeos, aqui em outros estudos, quando Deus criou um homem lá no Éden, ele era o filho de Deus. A partir do momento que ele pecou, ele deixou de ser filho e passou a ser criatura. Então o homem, para que tornasse novamente filho de Deus, era necessário que o Senhor Jesus entregasse sua vida por sacrifício na cruz do Calvário, e assim todo aquele que nele crê fosse salvo. Né? E é por isso que está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim: todo aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer está condenado. Né? Então o sacrifício de Jesus, ele teve um objetivo: salvar o homem. Mas entretanto esse sacrifício, essa salvação, ele purificou o homem, porque o homem se tornou impuro por causa do pecado. Mas essa purificação, ela não se estendeu aos animais. Eu vou te dar a prova disso aqui, pedir você para vir comigo de família no livro de Atos, capítulo 10, versículo 14. Vamos aqui entender também uma passagem que ela é muito distorcida pelos religiosos. Os religiosos a usam covardemente para poder enganar as pessoas através da palavra de Deus. Né? Nós não podemos esquecer que o diabo, Satanás, ele usou a palavra de Deus lá no deserto para poder enganar Jesus, tentar enganar Jesus, mas ele não conseguiu. E se nós examinarmos cuidadosamente essa escritura, nós não seremos enganados pelos religiosos. Porque a religião, ela é direcionada pelo inimigo, não por Deus. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 14, diz assim: mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Se você ler o livro de Atos, capítulo 10, você vai ver aqui que Pedro, ele teve uma visão que apareceu para ele um lençol, né? E ali estava toda a sorte de animais.
de animais imundos, répteis, todos aqueles animais que Deus havia proibido de se comer, né? Mas aí o que aconteceu? A voz disse a Pedro: Pedro, pega, mata e come. Então Pedro respondeu: mas de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Reflete comigo. Quando Pedro teve essa visão, o Senhor Jesus já havia sido assunto ao céu. Já havia um tempo que o Senhor Jesus havia estado sobre a terra, e se ele realmente havia purificado esses alimentos, Pedro já teria comido carne de porco, já teria comido essas carnes imundas. Mas ele disse: de modo nenhum, pois jamais comi coisa comum e imunda. Entendeu? Então isso prova que o Senhor Jesus não purificou esses animais. Mas aí nós vemos aqui também, eu quero provar para vocês, né, no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, abre para mim, Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, você vê que eu quero, antes de ler Apocalipse 18, 2, vamos ler primeiro aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou a João, e as enviou e as notificou a João, seu servo. Então está mostrando aqui que muitos anos depois que o Senhor Jesus havia ido para o céu, ele revelou a João o livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. E aqui Apocalipse capítulo 18, versículo 2, nos diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Meu querido, Jesus ele não mente, ele é a verdade. Como Jesus ele pode contradizer a si mesmo? Então os pastores evangélicos, as religiões que se chamam cristãs e não são, elas afirmam que Jesus purificou esses animais por sua morte na cruz. Mas aqui nós vemos que o próprio Senhor Jesus revelou a João que existe ave imunda e aborrecível, que se tornou, aqui está falando da grande Babilônia, que se tornou morada de demônios e coisa de todo espírito imundo, e coisa de toda ave imunda e aborrecível. Então, como Jesus purificou esses animais, se ele próprio está dizendo que ainda existe ave imunda e aborrecível? Então, quem está errado não é o Senhor Jesus. Quem está errado são os religiosos, porque o Deus deles é o ventre. E eles não querem fazer sacrifícios para poder obedecer a palavra de Deus. O sacrifício é no nosso coração. Porque, na verdade, o coração é a mente, né? Esse coração que é o órgão que bombeia o corpo. Mas o coração que se refere dentro da palavra de Deus é a mente. Por isso que o Senhor Jesus diz que do coração do homem é que vem toda sorte de pecado. Nós vamos analisar isso também, né? Então, como os alimentos eles são santificados, né? Então nós deixamos claro que Jesus ele não purificou esses alimentos. Então, como os alimentos que nós comemos aí no dia a dia, como eles são santificados, né? Olha, irmãos, só desobedece a Deus quem quer. Só é rebelde quem quiser ser rebelde, entendeu? Aquela pessoa que quer ser sincera diante do Senhor, aquela pessoa que quer servir a Deus em espírito e em verdade, em espírito sendo guiado pelo Espírito Santo, sendo guiado pela revelação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Em verdade, é se esforçando em aplicar na sua vida a verdade que ela aprendeu no Evangelho, a verdade que foi revelada a ela através do Espírito Santo. Essa pessoa é uma pessoa sincera. Esses são os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Eu gostaria de convidar você então a pessoa abrir comigo ali no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5. Olha como a palavra de Deus ela é clara. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Então, nesse versículo 4, aparentemente dá a impressão de que nós podemos comer qualquer coisa, né? Que toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido de ação de graça. Mas o versículo 5, ela então esclarece aqui a verdade sobre esse assunto. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Veja bem, não está dizendo primeiro pela oração é santificada. Pela palavra de Deus. Então você vai lá na palavra de Deus
Levítico 11, Deuteronômio 14, você vai examinar ali o que Deus permite comer e o que Ele não permite. Então, se a palavra de Deus aprova, então você vai orar. Aí sua oração será aceita a Deus e aquele alimento será santificado. Mas se você pegar, por exemplo, uma carne de porco, qual a palavra de Deus diz que irrita a Deus o consumo desses alimentos, e você orar sobre ela, aquilo vai se tornar uma abominação diante do Senhor. Aquele alimento não foi santificado. Uma coisa interessante e triste é que eu vejo que as pessoas que dizem que amam a Deus, que servem a Deus, tudo, na verdade elas muitas vezes têm mais um médico como Deus do que o próprio Deus da palavra. Porque a palavra de Deus ela mostra claramente que não deve comer carne de porco. Aí a pessoa insiste e come. Mas quando ela vai no médico, contrai uma doença que é vinda da carne de porco, e o médico fala, você não pode mais comer carne de porco, porque senão você vai morrer. Ela deixa de comer. Então quem é o Deus nessa história? É o Deus da palavra ou é o médico que essa pessoa se coloca como Deus? Que ela obedece de imediato. É o médico. Então nós temos que ter temor ao Deus de Israel, ao Deus da palavra, né? Quem foi purificado por Deus com o sacrifício de Jesus lá na cruz? Nós vimos aqui claramente que não foram os animais. Nenhum animal foi purificado. Então vamos ver aqui, abre aí agora comigo sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 10, versículo 28. Nós estávamos falando naquela hora ali a respeito de Pedro, né, que ele disse que de modo nenhum não comeu coisa alguma ou imunda. Mas aqui no versículo 28 do livro de Atos, capítulo 10, olha como ele esclarece. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito ao varão judeu juntar-se ou chegar aos estrangeiros, mas Deus mostrou-nos que nenhum homem chame comum ou imundo. A visão daqueles animais imundos, impuros, que estavam naquele lençol que Pedro viu, Deus não estava mandando ele comer aqueles animais. Os animais humanos estavam se referindo no sentido de aceitar os gentios na igreja. Entendeu? Deus me mostrou que não considerasse nenhum homem comum e impuro. Nós temos aquela passagem da mulher cirofenícia, quando ela estava atrás dos apóstolos de Jesus, pediu para que Jesus curasse a filha dela que estava terrivelmente endemoniada. O que Jesus disse? Não é lícito tirar o pão dos donos e dar aos cachorrinhos. Ali Jesus estava mostrando que os gentios, né, eles eram ali considerados como esses animais. E aqui nesse livro aqui, Pedro então teve essa revelação do Espírito Santo de Deus, que não considerasse nenhum homem comum e impuro. Aqueles animais simbolizavam a impureza do povo gentil, o qual Deus agora estava autorizando que eles, pela compreensão do Evangelho, se ingressassem na igreja. Então o que foi purificado com o sacrifício de Jesus na cruz, não foram os animais, mas sim os povos, as nações, os gentios, e mesmo assim só aqueles que aceitassem Jesus como Senhor e Salvador. Não, isso teria que ser pelo livre-arbítrio de cada um, porque aqueles que não aceitarem continuariam sendo impuros da mesma forma. A quem o Senhor Jesus referiu dizer a quem o Senhor Jesus se referiu ao dizer que o que entra pela boca não contamina o homem? Vamos ver lá em Mateus, capítulo 15, versículo 11 e 20. Isso aqui também é uma passagem muito equivocada, que os religiosos amam usar para poder enganar o povo, né? Para poder dizer que esse aqui é uma frase feita, é a coisa mais nojenta que eu já vi. O que entra pela boca não contamina o homem, mas sim o que sai da boca do homem. Então come chumbinho para você ver se não te contamina. Tá? Come rato, come lavagem de porco, se não contamina o homem. Né? Então não é nesse sentido que está dizendo. Você abriu aí sua Bíblia, Mateus capítulo 15, versículo 11. Vamos ver o 11 que diz assim, ó, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Agora vamos ver lá o versículo 20. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Eu peço você para ler esse versículo, esse Mateus capítulo 15 inteiro, que você vai ver o contexto que Jesus está se referindo ali. Não é o fato de comer os animais imundos, os animais proibidos por Deus, mas sim o fato de comer sem lavar as mãos.
porque ele estava indo contrariando a tradição dos judeus, porque os judeus lavavam as mãos, se banhavam, tudo antes da refeição. Então o Senhor Jesus disse que comer sem lavar a mão não contamina o homem, mas aquilo que sai do coração do homem. E essa mesma dureza de coração, de não aceitar a verdade, isso contamina o homem. Né? A pessoa está vendo dentro da palavra de Deus a verdade ensinada pelo Senhor Jesus e ela se recusa a aceitar. Isso contamina o homem. Né? São os maus desígnios, são aquelas coisas que não agradam a Deus, isso que sai da boca do homem. Né? Essa rejeição a Deus. Então eu queria que você pensasse sobre isso. E o que Deus diz ser o nosso corpo? Vamos abrir agora em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. A palavra do Senhor nos diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, o que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que o templo de Deus é santo, e Deus quer que coloque alimentos santos. O templo de Deus é separado, você é separado se você realmente quer servir a Deus. E Deus quer que você coloque no seu corpo alimentos separados, conforme está escrito na tua palavra. O teu corpo é o santuário do Espírito Santo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, também nos diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? O teu corpo, o meu corpo, se nós queremos servir a Deus, ele não é nosso, ele é do Senhor. Então eu gostaria de deixar para você aqui esta reflexão. Eu queria fazer uma observação também. Ao comprarmos alimentos industrializados, devemos conferir a composição do produto descrita na embalagem. E se não é feito ou contém derivados proibidos por Deus. E não só, por exemplo, você vai comprar lá um chip de um salgadinho, sei lá, que tenha bacon, que tenha, e agora tem também o carmim, né? Eles colocam o carmim, que é um inseto, ao qual Deus proibiu que se comesse, está lá também no livro de Deuteronômio e Levítico, né? E eles estão misturando isso na alimentação. Para quê? Para fazer com que o nosso corpo ele não seja o santuário do Espírito Santo. Né? Por trás de toda essa indústria é uma organização religiosa, uma organização satânica, que leva o povo à sua própria destruição. Através da alimentação é uma delas. Então eu gostaria de deixar para você essa reflexão, que você possa refletir sobre isso, né? Essa reflexão bíblica, porque Jesus não morreu na cruz para salvar nenhum animal, para purificar nenhum animal, mas sim para purificar um homem e fazê-lo se ser santo, para que um dia ele possa herdar a vida eterna. Porque a santidade, ela é a característica do salvo. Né? Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ok? Então eu deixo para você aqui mais esse estudo. Eu peço desculpa aos barulhos que deu, porque esse aqui é um vídeo caseiro, né? Minha esposa, minha filha mexendo ali na cozinha, fez algum barulho que deve ter dado no fundo aí, mas não tem problema nenhum. Mas o importante é pregarmos o Evangelho. O Evangelho ele deve ser pregado mesmo na sua simplicidade. Não importa o lugar, não importa se a câmera que eu estou filmando, se ela é cara ou não, isso não interessa, isso tudo é coisa de Satanás. O que interessa é o conteúdo que está sendo trazido. Né? Porque assim o Senhor Jesus fez. Ele foi um homem simples e humilde. E o Evangelho de Jesus é simples. E quando nós o aceitamos de coração, nós então temos o nosso nome escrito no livro da vida. E passamos a dar validade ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Que Deus te abençoe e até a próxima. Fique com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.